Pronto, João, já estamos transmitindo. Perfeito, Dani. Vamos esperar uns minutinhos, então a gente já começa. A joia. Ok. Boa tarde. Oi, Érica. Érica entrou. Legal, seja bem-vinda, Érica. Oi, Érica, tudo bom? Oi, Marcos, tudo bom? Tudo bem, muito bom. Boa tarde, Érica. Boa tarde. Podemos começar, João, então? Podemos sim, Dani. Ótimo. Bom, então boa tarde a todos oficialmente. Queria agradecer muito a presença de todos aqui. João Paulo, professor orientador, né, do projeto de iniciação científica dos nossos alunos da Arquitetura e Urbanismo da Einstein, professor Marcos Tonhon, Érica, Homero, Vitor, Alessandra e nossos alunos. Vou deixar que a Bia, que é a aluna do professor João, né, e participou do guia, apresentar o evento. Então, queria só agradecer muito a presença de todos e podemos começar. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa live de lançamento do Guia do Patrimônio Cultural de Limeira. O guia ele é um fruto do projeto do mesmo nome, realizado no âmbito do Programa de Apoio à Iniciação, à Pesquisa de Iniciação Científica das Faculdades Integradas Einstein de Limeira, né, o PAPIC. Desde já, agradecemos muito pelo aceite de todos em fazer parte desta mesa. Aviso que eventuais perguntas podem ser realizadas pelo chat do YouTube. Então, para iniciarmos, passo a palavra aos professores Vitor Baldan, Homero Ferrari e Daniela Scubes para saudações institucionais. São os professores da Faculdade Einstein. O Vitor Baldan é engenheiro civil, doutor pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, da Universidade de São Paulo, na área de Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia, e integrante do grupo de pesquisa Arquitemar nessa mesma instituição. Ele é coordenador e docente do curso de Engenharia Civil das Faculdades Integradas Einstein de Limeira e coordenador científico do PAPIC. Homero Ferrari é educador físico e doutor em biodinâmica do movimento urbano, humano e esporte pela Unicamp e atualmente é professor e coordenador dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física das Faculdades Integradas Einstein de Limeira e também é coordenador científico do PAPIC. E a Daniela Scubes é arquiteta urbanista e doutoranda na linha de Tecnologia, Arquitetura e Urbanismo pela Unicamp. Ela é coordenadora e docente do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas Einstein de Limeira. Então, professores Vitor Baldan, Homero Ferrari e Daniela Scubes, eu passo a palavra para vocês. Obrigada, Bia. Vou deixar o Homero e o Vitor começarem. Bom, Para o ímpar aí, Vitor. Par? ímpar. Vamos falar rapidinho, Homero, aí você complementa, pode ser? Vai lá. Então tá bom.
Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas que nos assistem pelo canal do YouTube do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas Einstein de Limeira. Boa tarde a todos os membros aqui, né, da transmissão. Minha fala vai ser breve, acredito que a do Homero também, né, porque a gente só está aqui, né, Homero, para parabenizar aos alunos, né, ao Jorge Luiz, a Bia, a Késia e a Fran, né, pelo trabalho desenvolvido aí por dentro desse edital que nós tivemos do PAPIC, tá? O PAPIC, como a Bia já apresentou, é o Programa de Apoio à Pesquisa e Iniciação Científica, que é mantido pela Einstein, né, Homero, há um tempinho, em que nós somos coordenadores científicos das 3 áreas em que a Einstein ela atua, né, a área das humanas, das engenharias e a área da saúde. Então, só para contextualizar um pouquinho, no presente edital que o trabalho apresentado hoje faz parte, são 27 pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas, 9 em cada área, e aí nós ficamos muito felizes por ver o sucesso alcançado, né, pelo professor João Paulo, também parabenizar e agradecer a ele por todo o empenho e todo o esforço aí frente aos alunos, né, o trabalho de orientação. E a gente vê que é muito importante, né, ver que o fruto de toda essa pesquisa, né, de toda desse trabalho que nós temos enquanto a valorização da pesquisa, a valorização dos profissionais enquanto pesquisadores, as docentes enquanto pesquisadores, ela acarreta na vida acadêmica e na vida profissional dos alunos, tá? Então, a gente só tem aí a ressaltar isso com relação ao que o PAPIC e ao que a pesquisa, né, científica ela desempenha. Por falar em pesquisa científica, né, nós passamos aí pela fase de pandemia, então ainda é mais importante ressaltar ainda, né, a questão da vacina, a questão de todos os trabalhos desenvolvidos também frente à Covid, frente a essas questões aí de saúde pública. Então, nós da Einstein contribuímos um pouquinho, né, uma parcela muito pequena, mas significativa para a comunidade limeirense com o lançamento do Guia do Patrimônio Histórico de Limeira, que nós acreditamos que seja um marco, né, para a cidade, no âmbito acadêmico, no âmbito público, e nós esperamos, né, que isso desdobre em publicações internacionais, publicações nacionais, e que os gestores municipais possam usar o trabalho como um norte para cuidar do patrimônio histórico de Limeira, porque Limeira é uma referência nisso, só que precisa cuidar um pouquinho melhor do seu patrimônio, e aí a gente espera que o guia ele seja uma referência nisso. Então, mais uma vez aí, parabéns, João Paulo, parabéns ao João, a Fran, a Bia e a Késia pelo trabalho, e a Dani também, como coordenadora do curso, por incentivar, e a Lê também por sempre estar com a gente aí no PAPIC também. Então, boa apresentação a todos e esperamos, né, Homero, numa próxima oportunidade contar com vocês novamente. Sou eu agora? Bom, o Vitor acho que já falou, né, quase tudo em relação a isso, então, da minha parte, eu queria, né, parabenizar muito aí o professor Dr. João Paulo pelo excelente trabalho que fez, né, junto aí com os alunos, com o Jorge, a Beatriz, Kézia e Franciele, acho que eu não esqueci de ninguém, correto? E dizer que é o que o Vitor falou, né, o nosso programa, né, apesar de ele ser um programa singelo, ele tem como objetivo que os professores, né, junto com os alunos, né, com os discentes, possam começar, né, no caso dos alunos, né, a enxergar um pouco, a vivenciar um pouco essa área, né, que é a pesquisa científica, que acaba deixando um legado para a vida deles, né? Então, os alunos se fortalecem, né, se absorvem ferramentas importantes que faz parte da pesquisa e depois eles possam utilizar isso na sua vida acadêmica, profissional, etc., né? Então, espero aí que os alunos peguem um gosto por isso e alguns deles possam até continuar aí os seus estudos em outras instâncias, né? Em relação ao professor
João Paulo, que ele continue com a gente, né, fazendo esse belo trabalho. É o que o Vitor falou, né, às vezes nós temos grandes trabalhos, né, dentro de um projeto que ele é pequenininho, né, e esse é um deles. E mostrar isso, né, para a população, para a comunidade, eu acho que é muito interessante, é muito importante, né. Alguns discutem, né, sobretudo na minha área, eu sou muito da área fisiológica, né, muito diferente da de vocês, e o pessoal da pesquisa tal não gosta muito de mídia, né, de divulgar. Eu já acho o inverso, eu acho que o que a gente produz, ele tem que ser divulgado, né, ele tem que estar na mídia, ele tem que estar em todos os meios de divulgação. Esse é um meio, né, tá aqui na rede social, mas eventualmente, se precisar de ajuda para a gente divulgar isso de uma outra maneira também para a população, e que cheguem, né, que possa chegar aos gestores públicos, né, esse documento, para que de alguma maneira a gente marque terreno, né? Pode até ser que não utilize, mas está marcado, né, aquele terreno. Então eu vejo que é de suma importância, né, a preservação cultural e histórica de qualquer comunidade, né, e para uma cidade é mais importante ainda. Então só tenho a agradecer a vocês pelo excelente trabalho, né, que vocês realizaram e que está culminando aqui nessa apresentação, tá? Espero a todos aí uma boa apresentação. Mais uma vez agradecer aí ao professor orientador, professor Dr. João Paulo, aos alunos e também a Dani, né, coordenadora do curso de arquitetura, que acaba, né, incentivando os professores do curso a participarem do programa de iniciação científica, como ela mesma, né? Então eu acho que essa cadeia de esforços, ela vale muito a pena, né? A Alessandra, que está aqui também, que já participou com a gente. Então, assim, essa cadeia é muito importante para a gente, né, enquanto instituição, enquanto docente, orientador, e os alunos eu acho que é um dos que mais ganham com isso, porque, como eu falei, né, essa vivência dentro da iniciação científica você leva aí para o resto da sua vida, né? Então, mais uma vez, agradeço a todos, muito obrigado, ok? E espero aí uma excelente apresentação, tá bom? Obrigada, Vitor Homero. Bom, acho que como coordenadora, gente, eu queria só agradecer realmente, assim, porque eu tenho uma equipe muito incrível de docentes. O João Paulo, com certeza, é um deles, né? O João não é arquiteto, urbanista, é historiador, mas acho que ele já está imerso né? Na arquitetura, já tem um direito, uma licença poética aí para falar por nós. E queria agradecer muito pela competência do professor João, e queria parabenizar imensamente os alunos, porque eu acho que já não é fácil fazer pesquisa em arquitetura, né? O nosso curso já é um curso que demanda muito tempo, os nossos alunos todos trabalham o dia todo, estudam à noite, é um esforço gigantesco que a gente vê, né? Ainda tem que produzir maquete do professor João, né? Projeto para a gente. É um trabalho de muito esforço mesmo, então encarar um PAPIC, né, que a gente leva muito a sério aqui na faculdade, como o professor Vitor e o professor Homero comentaram, é um programa pequeno, mas que a gente leva com muita seriedade, né, e aí os resultados são grandiosos, como o que a gente está vendo hoje, graças a isso, graças aos professores e graças a vocês, alunos. Então, eu queria parabenizar vocês, porque nesse momento de pandemia, realmente vocês estão trazendo um ganho imenso para a pesquisa em arquitetura e para a cidade. Eu acho que é muito importante que vocês tenham consciência da grandiosidade do trabalho que vocês produziram. Então, eu queria agradecer a presença de todos e vou deixar a palavra para vocês. Agradecemos as palavras, né? E agora eu passo a fala para o professor João Paulo Berto para a apresentação e lançamento do Guia do Patrimônio Cultural de Limeira. O João ele é historiador, doutor em História da Arte pela Unicamp, ele é docente do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas da AEC de Limeira e arquivista do Centro de Memória da Unicamp. Então, João, você. Obrigado, Bia. Começo, na verdade, eu acho que vou fazer uma fala quase que o tempo todo de agradecimento. Eu acho que o que a gente vai apresentar hoje é fruto de esforços, num primeiro momento, dos alunos, né, mas também acho que de uma cadeia que começa dentro da própria faculdade. Então, agradecendo a Dani, ao Vitor e ao Homero, que deram um apoio absurdo para a realização de tudo isso, aos próprios professores. Eu acho que eu não poderia, assim, não dizer, né, não referenciar por nomes, por exemplo,
exemplo, a própria professora Alessandra, o professor Marcelo Cascione também, ao professor Eduardo Manfredini, que desenvolveram grandes e importantes pesquisas sobre Limeira, né, o próprio professor Marcelo, que está no nosso quadro, já vem trabalhando isso, né, nas suas disciplinas ao longo de muito tempo, então eu acho que eu devo aqui um agradecimento especial a todos eles. E aí a gente caminhando, né, eu acho que agradecer ao Tonhon, que o tempo todo sempre mobilizou, de alguma forma, essas preocupações com relação ao mapeamento, ao inventário, então eu acho que se eu tenho isso muito arraigado comigo, isso deve realmente aos toques, às orientações que eu tive, né, ao longo das minhas pesquisas de doutorado com ele, previamente ao doutorado, na época do doutorado e no pós-doutorado, se a gente pode dizer assim, né? Então, eu tenho que agradecer, e também a essa rede de pessoas da própria cidade que colaboraram, que se identificam com esse patrimônio, que buscam preservar de alguma forma, que resguardam essa memória e que compartilharam com a gente muitas coisas, né? Então, eu queria fazer esse agradecimento, e depois, ao longo da fala, eu vou comentando um pouquinho mais. Vocês já viram que eu briguei um pouquinho aqui, vou tentar compartilhar de novo. Tem uma apresentação para eu também não me perder muito aqui, então deixa eu compartilhar. Deixa eu só diminuir aqui. Vocês poderiam só sinalizar se apareceu aí para vocês? Sim, correto. Maravilha, obrigado. Então, bom, eu vou fazer essa apresentação para comentar um pouquinho sobre como foi essa pesquisa, como que o produto foi organizado, um pouquinho dos percalços, né, porque como o próprio Vitor e o Homero lembraram, né, essa pesquisa se desenvolveu num primeiro momento, vamos dizer assim, no momento pré-pandemia, e nós acabamos tendo que finalizá-la, né, em todo esse contexto que ainda nos atinge, nos aflige. Então, pensar um pouquinho até com relação à disponibilização dos acervos, das fontes, e como que isso foi um desafio, mas ao mesmo tempo eu sinto que conseguimos conquistar muita coisa mesmo com essas questões. Eu não posso deixar de referenciar que esse trabalho que eu orientei aqui na faculdade, ele só aconteceu por conta dos esforços dos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo, e eu vou nomear aqui a Késia Dias, a Beatriz Claudiano, a Franciele Taboga e o Jorge Santos, que despenderam muito, muito do tempo. Agradecer a eles por aceitar as críticas, agradecer a eles por não me xingar muitas vezes nos momentos de cobrança, mas assim, eu só posso agradecer porque eles desenvolveram tudo isso de uma forma brilhante. No começo a gente esperava que o resultado fosse interessante, a gente sempre buscou que fosse uma coisa legal, mas eu sei que geralmente o pai não fala mal do filho, né, mas eu acho que esse guia superou muito, acho que todas as nossas expectativas, então eu queria fazer esse agradecimento especial ao esforço dos 4 que trabalharam de uma forma incrível, cada um dentro do seu nicho ao longo de todo esse trabalho. Então, só para referenciar, esse guia, ele foi um projeto que foi aceito no edital do PAPIC, do Programa de Apoio à Pesquisa e Iniciação Científica das Faculdades Integradas Einstein, dentro do curso, especificamente, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo, no ano de 2019. Nós começamos a pesquisa efetivamente em 2020, mas aí nós tivemos um trabalho pequeno presencial e uma grande parte do trabalho que teve que ser feito à distância. Basicamente, quais foram os objetivos, né, dessa pesquisa, desde um primeiro momento? Era produzir esse guia, né? Tendo destaque, esse foi um ponto importante, olhar esse patrimônio cultural da cidade, mas por que viés, por que aspectos? E aí, num primeiro momento, sabendo das nossas limitações e sabendo que Limeira é uma cidade multifacetada, é uma cidade que tem uma identidade plural, uma identidade considerável de muitos aspectos a serem levados em consideração, a gente pensou, num primeiro momento, portanto, em entender os bens de natureza edificada. Então, para isso, nós pensamos em monumentos, pensamos em arquiteturas, em prédios, em construções e também em conjuntos, né? Em conjuntos como, por exemplo, entender a estrutura de uma praça com todos os seus equipamentos, por exemplo, e nisso a gente entende como conjunto. E aí, portanto, criar um instrumento, né, que é o guia, que pudesse fornecer para nós informações credíveis sobre parte dos bens culturais locais. Parte, já fica muito claro, a professora Alessandra está aqui, a professora Alessandra, ela é servidora da Prefeitura Municipal no setor de patrimônio histórico e recentemente fez um levantamento brilhante com a equipe dela e também, né, chancelado pelo Conselho de Patrimônio de Limeira, o Condefale, elencando mais de 200 imóveis de interesse histórico da cidade. Então, nós aqui trabalhamos apenas com 37, que é uma parcela muito pequena,
nós fizemos uma seleção realmente levando em conta, acabou levando em conta muito a própria questão da pandemia, né, as disponibilidades de fontes, possibilidades de acesso aos imóveis, né, mas só para entender que a gente tem ainda uma parcela inexplorada, ainda muito grande, né, está mapeada, mas ela precisa ainda ser estudada, precisa ser levantada e reestudada, e eu até vou comentar um pouco sobre essa questão, né. Que esse guia, ele pudesse, de alguma forma, produzir uma sensibilização da população local para a preservação dos seus bens culturais. Nós sabemos que Limeira, por exemplo, como eu já comentei, tem um patrimônio cultural considerável, tanto em seus aspectos materiais como imateriais, mas eu me lembro bem de eu acho que esse excerto de uma das cartilhas de educação patrimonial do IFAM me marcou muito, né? Isso é uma leitura da época de graduação e o que eu carrego até hoje, né? Existe uma ideia de que o patrimônio cultural pode ser definido como aquilo que muitas vezes a gente não consegue identificar nas nossas vivências, né? Aquilo faz parte da nossa realidade de uma forma tão grande que a gente só vai conseguir identificar no momento que a gente perder. E eu sinto que isso está muito presente na cidade de Limeira, né? A gente tem um patrimônio, a gente tem marcas que são consideráveis, né, da identidade, do desenvolvimento da própria cidade, em momentos históricos muito diferentes, mas que muitas vezes a população ela não consegue reconhecer como patrimônio, com essa chancela, com esse título, ou melhor, né, para a gente não misturar com instrumentos de preservação, mas com esse título, com essa ideia de patrimônio, e muitas vezes esses bens eles acabam sendo alterados, demolidos, ou possuem ressignificações que acabam perdendo aspectos consideráveis da sua própria construção enquanto espaço. Então, a gente buscou de alguma forma, né, a gente busca, né, porque agora com o lançamento é que a gente espera que esse segundo objetivo possa ser concretizado, essa sensibilização, e não só da população civil, mas também, como já foi comentado aqui, do próprio poder público, né? Apesar de fazer essa referência, que fico muito feliz, por exemplo, da gente ter dentro do poder público limeirense uma profissional como a nossa professora Alessandra, e não estou falando dela só porque ela faz parte do nosso quadro de professores aqui da Einstein, mas porque, de fato, eu a conheço muito previamente, né, a esse trabalho aqui na faculdade, por tudo que ela já faz e luta, né, por esse patrimônio local. Então, acho que a gente está bem representado. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que muitas vezes os nossos interesses e os interesses dos nossos gestores são completamente diferentes, né? E também que esse guia possibilitasse e que leve a um incremento do turismo cultural, que é uma coisa que Limeira já está inserida, né, com alguns aspectos, como, por exemplo, as fazendas históricas, mas ampliar isso, né? E é essas ampliações que nós nos questionamos muito, né, na fatura do guia, né? O quanto que esses nichos fazem com que nós valorizemos determinadas parcelas do nosso patrimônio, enquanto outras acabam ficando um pouco encobertas por conta desses chavões. Quais que foram como que foi a metodologia de pesquisa, né, que levou à produção desse guia? Primeiro foi justamente levantar que patrimônio que é esse que nós queremos trazer para essa pesquisa. E nós fizemos um levantamento, né, e realmente ele foi reformulado, né, eu brinco muito, né, dentro do Centro de Memória Unicamp, onde eu atuo como servidor, que de fato nós temos as pesquisas de nível acadêmico, de mestrado e de doutorado, ou mesmo de iniciação científica, de TFG, de TCC, pré-pandemia e pós-pandemia, né? Muitas vezes a gente percebe mudanças drásticas das temáticas, das fontes, dos recortes, porque há uma dificuldade de acesso, muitas vezes, aos locais onde algumas fontes estão presentes, né? E nós, aqui, não foi diferente. A gente teve que fazer uma adaptação dessa pesquisa, inclusive uma diminuição da quantidade de espaços que seriam estudados, né? Então, nós fizemos, a partir de um levantamento que estava no próprio plano diretor de Limeira, o plano antigo ainda que levantava, né, uma grande quantidade de espaços, a gente acabou extraindo alguns de lá, trouxemos outros também, que a nossa vivência de cidade, né, e a vivência dos alunos, isso foi muito importante, ajudou muito a repensar, e nós acabamos elencando 37 prédios, monumentos e conjuntos, como eu já comentei, datados entre 1820, ou seja, desde o início da povoação até os dias atuais. A partir dessa definição, nós começamos um trabalho de pesquisa, de fato, de cada um desses espaços, levando em consideração tanto levantamentos bibliográficos, então, artigos, teses, dissertações, TCCs, TFGs, e assim, eu digo que, ao longo dessa pesquisa,
coisas acontecem, né? E eu me lembro muito bem de um dia estar no balcão do arquivo da Curia de Limeira, e uma senhora chegou e ela começou a falar, mas o que você está fazendo? O que vocês estão fazendo? E aí foi justamente, a gente está trabalhando com o patrimônio da cidade, né? A gente está fazendo o levantamento, e eis que ela vem e fala, nossa, eu fiz o meu TCC no ISCA, né, que é uma outra faculdade da cidade, né, na área, se não me engano, de ciências sociais, ou alguma coisa do tipo, eu não me lembro agora muito precisamente, mas trabalhando um espaço, um bairro da cidade, que era um bairro do qual a gente não tinha informação nenhuma, e ela tinha feito uma coleta gigantesca e super importante de patrimônio de história oral, né, para estudar o patrimônio do bairro dos Loyolas, né, o que incluía um dos espaços que a gente estudou. Então, acho que assim, coisas foram acontecendo que nos facilitaram muito, né? E entender esse momento levou para nós uma consideração que Limeira tem muita coisa estudada, mas muitas vezes a gente desconhece esses locais, essas pessoas, esses espaços, né, que são analisados. E a gente tentou fazer um esforço de levantamento também ao final do guia, de um levantamento bibliográfico que nós tentamos a uma certa exaustão, mas chegou um momento que a gente não conseguia mais, né, não conseguimos mais localizar, de obras produzidas sobre a cidade, e que de alguma forma vão permitir startar novas pesquisas, né, dar início a novas pesquisas, que é o que a gente busca com o guia também. E, claro, o trabalho de levantamento em arquivos e centros de documentação de Limeira e região. Depois eu vou apresentar rapidamente esses espaços, né, a listagem que foi analisada, mas levando em conta uma reflexão que nos cabe, a importância dos trabalhos de abertura, né, de disseminação das documentações. O quanto que isso possibilita novas investigações, que muitas vezes apenas o acesso local, e acho que a pandemia nos ensinou, vem nos ensinando muito isso, né, o quanto que a gente tem que apostar realmente nesse ambiente virtual com as devidas considerações. Aí vem o João arquivista falando, né, não basta jogar na rede, né, mas é importante que a gente tenha projetos, né, e eu sinto que essas instituições que nós pesquisamos têm projetos consolidados de difusão, de acesso à documentação em meio digitalizado, com os seus bancos de dados bem construídos. Então, acho que isso tudo é para pensar. E aí, a partir desse trabalho de pesquisa, justamente a produção de conteúdo a partir da construção de verbetes. Nós optamos realmente por uma estrutura muito tradicional, né, de construção de verbetes de cada um desses espaços, levando em conta realmente que nós queríamos que esse material fosse disponibilizado para a população, e nós pensamos que dessa forma, unindo texto, imagem e desenhos, né, que isso, de alguma forma, fosse facilitado, né? Então, pensando realmente o viés didático dessa publicação. E aqui eu trago essa última imagem, né, que está aqui nessa chavinha aqui da produção de conteúdo, que é justamente um desenho que foi produzido pela nossa equipe. E aí, o Jorge Luiz Santos, que fez todos os desenhos, né, e o Jorge, inclusive, um dos nossos alunos excepcionais nesse aspecto. Então, ele produziu um desenho para cada uma das obras, das 37 obras que nós estudamos. E aqui, só mostrando um pouco como foi essa estrutura, né? Então, a capa e as aberturas de verbete, né? Então, cada verbete, além de ter, claro, o seu título, ele tem o seu desenho, dados dados básicos, como ano de construção, construtor e localização, levando em conta que muitas vezes os anos de construção ainda estão entre balizas, o que significa que a gente não conseguiu datar exatamente. Então, nós tentamos aproximar o máximo possível. E aí, claro, né, sempre batendo muito nessa tecla, o que a pesquisa nos possibilitou até esse momento foi o que nós conseguimos trazer, né? E o que nós esperamos é que outras pesquisas, que o Gui suscite novas pesquisas que possam chegar e falar assim, a residência do Dr. Antônio Cândido de Camargo foi construída realmente em 1896. Por quê? Porque nós encontramos tal e tal e tal informação que corrobora para isso. Nós esperamos que o guia não seja uma obra definitiva, mas que ele seja, de fato, uma obra que suscite novas pesquisas, que faça com que as pessoas reflitam sobre as questões. Aqui, de uma forma muito rápida, né? Não vou abordar, é só para mostrar os espaços que foram estudados, né? Então, os 37, levando em conta uma ordem cronológica de construção.
Então, sempre pegando a data mais baixa, mesmo quando acontece baliza, né? Então, a gente optou sempre pela data mais baixa, para poder inseri-los. Então, a gente começa com o Casarão da Fazenda Tatu, e nós finalizamos com o Estádio Major José Levi Sobrinho. Como eu já disse, Limeira tem uma infinidade de outras obras, de outras manifestações que não estão estudadas aqui, por conta justamente do limite, né, que as pesquisas permitiram nesse momento, e é claro, a gente entende também, isso é uma coisa importante, o guia é fruto de uma pesquisa de iniciação científica, que deve ser formulada em torno de 1 ano, né? Claro que as faculdades e a coordenação científica, eles acabaram estendendo um pouquinho esse prazo por conta das dificuldades todas que a pandemia acabou trazendo, mas mesmo assim entender que essa obra ela foi construída em torno de mais ou menos 1 ano e 3 meses de pesquisa, levando em conta a escrita, desenho, seleção de fontes, diagramação e a publicação, né, que nós finalizamos hoje com esse lançamento. Claro que depois que nós montamos esses verbetes, nós percebemos a necessidade de contextualizá-los, né, e não apenas oferecê-los à população de uma forma aberta e livre, né. Então, qual foi o nosso ponto? Pensar que, na verdade, todos esses prédios, essas construções, esses complexos, eles estão inseridos em uma história da arquitetura e do urbanismo local e que precisava ser elucidado, né? Então, nós construímos um texto introdutório, não tentando, portanto, dar conta de tudo, mas buscando elementos que dialogassem com as obras que vão ser oferecidas, essas 37 obras que vão ser oferecidas. Portanto, nós, inclusive, intitulamos esse texto como Limeira, uma cidade em construção, ou seja, uma cidade que ainda está em desenvolvimento, não só essa construção, né, da própria cidade, no seu desenvolvimento urbano e arquitetônico, mas também que esse texto que nós fizemos está em construção ainda. Elencamos, mas nós sabemos que outras questões precisam ser levantadas, outras questões precisam ser ainda melhor estudadas, mas foi um esforço, né? Um esforço de tentar mostrar de uma forma didática esses aspectos. E entender um pouco essa cidade, né? Eu trouxe aqui três imagens, né, que são importantes, pelo menos para nós, nesse contexto. A primeira imagem de Limeira, né, que a gente chama do nascimento da iconografia limeirense. Essa imagem foi feita, é um desenho, na verdade, de uma coleção particular, um desenho do Hercule Florence, que fez em 1839, nas passagens por Limeira para ir para a fazenda Ibicaba, e ele desenha esse povoado que havia começado a se organizar por volta de 1826. Né? Então, a gente vê a capela primitiva com o seu adro fronteiro, né, espaço que nós identificamos realmente, né? Então, isso que é importante, nós tentamos chancelar algumas histórias que haviam, né, dentro de alguns textos, de algumas obras, como existia, de fato, na frente da igreja um cemitério. Sim, existia. E por quê? Porque os livros-tombo da paróquia de Nossa Senhora das Dores, a primeira paróquia da cidade, então que essa capela corresponde, portanto, o que se tornou a igreja matriz, que estão no arquivo da Cúria de Limeira, mostram que nos registros de óbito, nos livros de óbito, estão lá os registros sepultado no adro fronteiro. Então, isso fica por um certo tempo, conseguimos mapear um pouco também, entender essa história da morte, a história do desenvolvimento urbano, por exemplo, na cidade. Essa imagem da década de 1940, 50, né, então a gente tem essa balizazinha aí de uns 20 anos para essa imagem, mostrando, portanto, essa cidade que ainda ocupa um núcleo, vamos dizer assim, central, que a gente quase que entende como centro, né, e as suas adjacências, mas uma cidade que já está querendo se explodir nesses limites, né, alcançar novos espaços, e uma cidade da década, agora já pensando nessa foto de 2020, uma cidade que já se expandiu, que já buscou, o que a gente entende, né, ocupou as zonas periféricas, que se alarga com novos condomínios o tempo todo. Então, a gente percebe que mesmo, né, nós tentamos fazer uma espécie de levantamento, esse tempo todo, algumas linhas que tentaram sempre segurar o núcleo urbano de alguma forma, foram sendo alargadas ao longo do tempo. Então, voltando aqui, a linha da Companhia Paulista significava um certo limite da expansão da cidade, mas a gente percebe que já ao longo do século XX nós temos a construção do próprio anel viário que tinha esse objetivo, mas que depois ele também já não dá conta mais de segurar e a cidade ela vai crescendo e se expandindo cada vez mais.
pensando que essa cidade, portanto, ela se desenvolve arquitetonicamente, mas a gente também não pode esquecer que ela tem um crescimento, ela é reflexo do próprio crescimento populacional, e esse trabalho, que eu deixo muito claro que o grupo fez, né, a Bia, inclusive a Beatriz que está apresentando, fez esse estudo de levantamento de todos os censos, né, ou projeções, como o caso de 2020, né, que ela conseguiu localizar de 1872, então, portanto, mostra essa escala de crescimento e as respostas que a cidade dá, né, a partir disso. Então, os novos problemas que surgem, como problemas de infraestrutura, como que passa a ser pensado, por exemplo, as construções de redes, né, de tubulações de água, de oferecimento de novos espaços como escolas, hospitais. Então, nós tentamos, de alguma forma, mapear mesmo que minimamente esses elementos, a partir de muitos estudos, a partir que já foram realizados, ou mesmo a partir de fontes que nós localizamos também. E, claro, né, eu acho que não daria para eu não tocar alguns aspectos, como, por exemplo, entender esses bens, né, a partir de alguns conjuntos de fontes que, de alguma forma, acabaram fazendo com que nós mudássemos algumas chancelas de datas que haviam, né, e entender um pouco melhor alguns locais, como, por exemplo, a Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, e nós nos referimos não como igreja, né, no seu sentido de tipologia, mas como capela, entendendo-a como parte de uma paróquia, né, então dentro da sua estrutura eclesiástica e não na sua estrutura tipológica como igreja, e de Nossa Senhora da Boa Morte, já que ela nasceu como Nossa Senhora da Boa Morte. A Assunção depois foi acrescentada ao longo do tempo, então isso a gente também reflete no texto. E que a Capela da Boa Morte não foi inaugurada, por exemplo, como nós, eu digo nós, porque eu, por muito tempo, acabei atuando junto ao acervo dessa igreja, e acabava também multiplicando isso, né, que essa capela não foi inaugurada em 1867, mas sim em 1868, como comprova uma série de jornais que circularam pela província de São Paulo, como, por exemplo, o Diário de São Paulo, justamente porque, mesmo que em 67 ela estivesse quase que finalizada, mas ela só foi inaugurada em 68 porque foi quando as imagens chegaram. Então, a capela não foi inaugurada enquanto as imagens que foram importadas pelo Bento Manuel de Barros não chegou, né? Então, eles acabaram, inclusive, adiando e mantendo a igreja fechada. Então, vários aspectos nós conseguimos. E por que isso tudo foi possível, né? Porque nós conseguimos cruzar fontes. Esse foi um trabalho essencial. Os acervos da Igreja da Boa Morte deixam claro que a igreja foi inaugurada em 67, mas isso, a partir de uma análise muito fria, a gente consegue identificar que foi uma análise que foi feita, ou uma estrutura narrativa que foi construída dentro da própria confraria, desde que a instituição que mantém a construção, desde os anos por volta de 1920. Então, o Cândido José Soares vai ser um dos primeiros que vai lá no livro e vai escrever a primeira história da Igreja e Confraria da Boa Morte. E isso foi multiplicado. Então, para mostrar que realmente, mesmo os estudos que nós fizemos, nós tentamos o máximo possível cruzar as fontes, mas existem outras fontes que ainda vão aparecer. Então, quanto mais, né, aqui é justamente para incentivar esse trabalho que as instituições de memória fazem, né, esse trabalho que ela faz, de difusão dos acervos, permite realmente com que nós possamos ter acesso, reconstruir narrativas, ou mesmo construir em determinadas questões, né? Ou aqui o caso da Igreja Matriz de São Benedito, e inclusive isso não foi, na verdade, uma inovação nossa, pelo contrário, isso é uma pesquisa, uma brilhante pesquisa que foi realizada pela Silvana Meirielli Cardoso, no programa de pós-graduação em História da Arte, no caso, né, na linha de História da Arte da Unicamp, do IFISH, sob orientação do professor Marcos Tonhon, que conseguiu, né, a partir dos cruzamentos depois que a gente fez, né, conseguimos pegar algumas coisas que a Silvana havia trazido, mostrando as origens da construção da capela, da então Capela de São Benedito, então com os desenhos, com as atribuições feitas diretamente ao Miguel Arcanjo Benício da Assunção Dutra, o Miguelzinho Dutra, que estava em Piracicaba e que nós, a partir dos levantamentos da Silvana, conseguimos cruzar, circulando por Limeira de uma forma muito grande. Então, ele atuou não só na igreja de São Benedito, mas também na igreja da Boa Morte e na antiga igreja matriz, que foi demolida, né? Então, que ocupava o espaço da atual Catedral Diocesana, mas que
essa igreja, né, oitocentista, nos legou ainda algumas coisas, porque essa capela foi completamente demolida na década de 1960, nós identificamos várias fotos, inclusive um acervo que foi doado recentemente ao Museu Eclesiástico da Diocese de Limeira possibilitou isso, essa reconstrução do tempo atual, mas que são duas imagens que, vamos dizer assim, ainda marcam, ainda resguardam essa memória, que é dessa memória de origem negra, né, dessa irmandade no século XIX e da própria capela, por consequência, que é a imagem do Bom Parto e a imagem de São Benedito. Claro que outras questões, aí eu vou convidar vocês para a leitura do texto, né, de fato, e aí como resultados, né, que nós pensamos, de fato, com a produção desse guia. Num primeiro momento, o próprio conhecimento. Acho que isso já está muito implícito na minha fala. A segunda questão é a gestão, ou seja, a importância que obras como essas vão ter justamente para os trabalhos de cuidado, de mapeamento e, portanto, de gerenciamento dessas obras em vários contextos. A própria informação, né, pensando a possibilidade, né, de tentar informações credíveis sobre esses espaços, porque nós percebemos uma disparidade, uma incongruência muito grande de informações em muitas fontes, em muitos trabalhos, e aí nós identificamos linhagens, né, muito interessante na bibliografia, que nós vemos linhagens do que eu não vou chamar de erro, né, mas de informações que acabaram se tornando hoje equivocadas por conta de pesquisas em uma ou determinada fonte, até para a gente entender que as fontes também, não vou fazer discussão histórica aqui, né, mas que as fontes também não são significativas de verdade, né, mas entender que nós identificamos linhagens de questões que foram sendo multiplicadas, então um determinado autor divulgou, e outros na sequência acabaram replicando, e também, então, o que a gente buscou foi pensar um pouco essas construções da história da cidade, da própria historiografia de Limeira, né? E também trazer com o guia, de alguma forma, uma quebra de estereótipos. Eu acho que eu estou em Limeira há um certo tempo, e eu sempre me incomodei um pouco com isso, que eu acho que muitas vezes alguns estereótipos que são divulgados sobre a história local, que dizem muito sobre quem cria, né, e o modo como isso se mantém, eu acho que isso é importantíssimo, mas que eles muitas vezes acabam produzindo alguns apagamentos da diversidade identitária local. Então, quando a gente só quer identificar Limeira como berço da imigração europeia de cunho particular, ou como capital da laranja, ou como capital da joia folhada, a gente lança um olhar apenas para um bloco de elementos e a gente acaba esquecendo outros, né? Como, por exemplo, querer entender apenas como berço da imigração e olhar para a cidade como se ela fosse apenas fruto da imigração europeia. E não, a gente tem uma diversidade de saberes locais e regionais que estão ali e que, claro, a imigração foi importante, super importante, né, como na maior parte das nossas cidades paulistas, mas a gente tem que entender que existe um fluxo, né, de uma circulação grande de pessoas internamente ao próprio Brasil, né? Então, como esses migrantes também ajudaram a consolidar um saber, que no nosso caso aqui específico é um saber arquitetônico e urbanístico. Aqui são algumas das instituições que nós pesquisamos, né? Então, o próprio acervo particular do Paulo Mazzutti Levi, né? Que é uma figura já muito conhecida aqui na cidade, né? O próprio acervo da Câmara Municipal de Limeira, o Arquivo Público do Estado, da Assembleia Legislativa, a Biblioteca do IBGE, que inclusive disponibilizou na internet uma quantidade de fotos incríveis sobre Limeira, a Biblioteca Nacional, na Hemeroteca Digital, né, o Centro de Documentação Bento Manuel de Barros, que é da Boa Morte, o CMU aqui da Unicamp, o Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo, o Museu Eclesiástico da Diocese de Limeira e o Museu Major José Levi Sobrinho, essa última que teve uma participação muito grande nessa última instituição. Conclusões, né, realmente que esse guia foi pensado e nós esperamos que ele atinja a proposta de valorizar as identidades locais, seja no campo histórico ou seja no campo simbólico, e por isso que nós pensamos em construções fora um pouco desses grandes chavões, né, de, por exemplo, construções vernaculares, construções com estilos arquitetônicos consideráveis, né, para a história da arte ou para a arquitetura, mas lançando um olhar justamente para espaços que muitas vezes são pouco valorizados, né, mas já com a dor no coração e fazendo meia-culpa de que a gente sabe que muita coisa acabou ficando de fora, né, o que nos impele, né, e a gente estava fazendo uma conversa recentemente sobre isso, né,
de expandir essa nossa rede e construir novos volumes, que venham volumes 2, 3 e 4, né, desse guia, abordando esses espaços, porque um ponto foi importante, nós não fizemos um levantamento levando em conta chancelas, instrumentos de preservação, não, né, para nós pouco importou se aquele bem era tombado ou não, o que importa é o espaço que ele ocupa para a construção de uma espécie de identidade limeirense, que é plural, como eu já acabei de dizer. E também obras que, de alguma forma, explorem de forma específica alguns locais, né? Ficamos coçando, né, a mão ao longo desse trabalho da necessidade de um mapeamento mais profundo, por exemplo, dos cemitérios, né? E das construções simbólicas, estéticas, arquitetônicas, as construções de sentido que esses espaços, por exemplo, oferecem, né? Para o acesso a essa obra, ela está agora localizada no site do Museu de Limeira, do Museu Major José Levi Sobrinho, e brevemente estará também no site da Einstein, mas quem quiser já pode acessar, ela está lá no limeira.sp.gov.br/museu/publicações. Inclusive, eu fiz um print aqui, porque eu acho que é importante a gente valorizar que lá vocês vão encontrar não apenas o guia, mas também o catálogo do museu, que eu acho que é bem interessante, porque tem um acervo inexplorado, um acervo incrível lá para ser estudado. Acho que vale muito a pena pensar nesses aspectos, né? Então, queria fazer já esse apontamento. Então, portanto, basta entrar, baixar o guia, ele é gratuito, para acesso aberto, então fiquem à vontade, o importante é que ele circule, e depois, claro, mandem para nós as suas impressões, né? Acho que é isso que eu tinha para falar, falei bastante aqui, né, dessa apresentação, então, agora eu dou continuidade com a Bia. Obrigado, gente. Obrigada, professor João. Nesse momento, seguimos com a sessão de comentários, começando com o professor Marcos Tonhon, que é arquiteto urbanista e doutor em História da Crítica da Arte pela Escola Normal Superior de Pisa, na Itália, e atualmente é professor livre docente da Universidade Estadual de Campinas. Tem uma larga experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo. Professor Marcos, a palavra é do senhor. Obrigado, Beatriz. Bom, eu não posso dizer o quanto estou contente, né, de ver aqui dois ex-alunos trabalhando bastante, né, o João Paulo e a Daniele. Então, eu fico muito contente de ver que todo o processo educacional pelas quais eles passaram na Unicamp está reproduzindo com qualidade tudo aquilo que a gente incentivou, né? Agradeço também a todos os dirigentes, professores, coordenadores da Einstein. Saúdo a minha colega do Condefat, a arquiteta Érica, né, que está aqui presente nos prestigiando, que é extremamente importante, e os alunos que estão aqui também presentes e que participaram desse guia. Bom, eu não... Vamos dizer assim, comentar um guia, eu acho que o caso não é entrar muito no mérito da metodologia, porque isso já foi exatamente muito bem explicado pelo João Paulo, mas talvez ressaltar a grande importância que ele tem, né, uma iniciativa como essa, que é publicar, organizar o conhecimento sobre o patrimônio, sobre a história da arte de um modo geral, e disponibilizar isso para o público, né? Quando a gente publica um guia ou um livro, mas enfim, um guia como esse, o João Paulo e todos os seus alunos estão contribuindo para uma grande biblioteca, né, que começou a ser construída há muito tempo, há mais de 5 séculos atrás, quando a prática de escrever guias se tornou um elemento chave, né, lá na Europa, no Renascimento, e especialmente na Itália, né? E esses guias foram se tornando cada vez mais, a partir dos seus volumes impressos, né, a partir do século XVI, um elemento de interlocução da cultura fundamental, não só porque eles trazem, né, organizam um roteiro, organizam uma compreensão, né, valorizam elementos que muitas vezes a gente não percebe no nosso cotidiano, nas nossas cidades, nos nossos museus, nos nossos acervos, mas eles trazem essas informações e nos cutucam, né, e nos estimulam a pensar a respeito da sua importância, do seu valor e o que ele tem a ver com a minha história pessoal, né? Então, um guia, ele é, de um certo modo, uma ferramenta muito ativa da cultura, né? E talvez esse seja um dos grandes méritos de se publicar um guia sobre uma cidade do interior de São Paulo, né? Faltava, de fato, um exemplar, né? Nós já temos
há alguns anos um guia da cidade de São Paulo, um guia de arquitetura. Outras cidades fizeram guias muito específicos e pontuais, né? Como, por exemplo, eu lembro o guia muito simples, mas de muita grande importância das fazendas da região de Mococa, que são mais de 40 fazendas da época do café. O guia também baseado na temática do café na cidade de Ribeirão Preto. E agora Limeira apresenta pela primeira vez, e de um modo, com uma metodologia extremamente avançada, um guia, de fato, do patrimônio arquitetônico e urbano, né? E como mesmo o João Paulo ressaltou, não é um volume único, mas é o primeiro volume, né? E isso realmente o valoriza ainda mais como aquele que dá início, né? Quem sabe, a uma cultura de preservação ainda mais profissional, ainda mais dedicada, né? Ainda mais alinhada com o poder público. Nós vivemos, né, um período extremamente ruim para o patrimônio cultural. Eu acredito que grande parte de vocês tiveram notícias sobre os desmandos, as nomeações muito duvidosas que ocorreram em vários órgãos de preservação e, sobretudo, no órgão mais importante de preservação do Brasil, que é o IPHAN. Alguns dos seus dirigentes que, de fato, não demonstravam no seu currículo capacidade de gestão dos grandes problemas que o patrimônio colocou, né? E esse guia vem também alertar, né, Limeira, mas também as outras todas as cidades do interior de São Paulo, que o patrimônio é um elemento fundamental da vida cotidiana das pessoas. O guia, ele eu sempre falo que um guia de patrimônio, ele é um interlocutor, né? Um interlocutor principalmente para 4 grandes áreas, vamos chamar assim, né? O guia, obviamente, é o interlocutor da cultura, porque ele estimula, apresenta, indica, né, e valoriza e coloca, né, em debate exatamente os valores daquela sociedade ao escolher o seu patrimônio que ela selecionou ou não selecionou. O guia também é um interlocutor fundamental da educação. Então, a Einstein, nesse sentido, novamente parabenizo os dirigentes da Einstein em todas as suas estruturas, porque apoiar a publicação de um guia significa contribuir muito para a educação, né, em todos os níveis, não só no nível universitário, mas nos níveis precedentes e posteriores à graduação. Ou seja, o guia, ele é uma ferramenta importantíssima, né, para trabalharmos os valores que tanto prezamos para os nossos futuros profissionais. O guia, como já foi dito aqui, ele é um interlocutor das políticas públicas. Então, eu acredito que agora, e essa decisão que a equipe levou em consideração de não apenas se pautar pelo patrimônio tombado, mas assim pelo patrimônio relevante, e deixar em aberto, né, que novos itens desse corpus também sejam acrescidos. Isso faz com que o gestor de política pública, que estará lá por alguns anos, né, tenha maior atenção, né, tenha maior cuidado, né, no momento que ele for trabalhar num processo de discussão, de investimento, né, e pensar exatamente nesses valores. E, por fim, o guia é um estimulante dessa área, né, da área do turismo, né, um turismo que, infelizmente, nesse 1 ano e meio de pandemia, foi talvez uma das áreas econômicas mais prejudicadas pela pandemia, né, porque, por mais que se tente visitas virtuais, turismo é turismo, né, turismo é vivência, né, vivência fora do meu cotidiano, fora da minha realidade. O guia, de fato, vai talvez ser importante para estimular as pessoas a voltarem a frequentar a cidade de Limeira, sejam seus moradores, né, sejam pessoas que possam visitá-la. João, olha, parabéns, Daniele, parabéns pelo trabalho, né? Eu fico extremamente contente de estar aqui hoje, pretendo divulgar muito esse trabalho que vocês estabeleceram, principalmente pela consistência metodológica com a qual ele foi feito. Parabenizo também pelos desenhos contidos no guia, né? O João sabe muito bem, o desenho de arquitetura é um elemento também muito importante, é uma das linguagens, né, que a cultura tanto precisa, né, e é uma das linguagens que estimula a nossa sensibilidade, tanto visual quanto histórica. E espero, né, que todos leiam, né, e que venha uma versão impressa também, porque acho que é muito importante, né, que venha uma versão impressa em breve,
desse e dos futuros volumes que estarão aí, por exemplo, vamos dizer assim, sendo estimulados a partir desse lançamento, a todos nós que somos cultores, preservamos e temos a missão de valorizar o patrimônio cultural. Parabéns e obrigado pela oportunidade de hoje. Obrigada, professor Marcos Tonhon. Agradecemos também por todo o apoio dado nessa publicação. Na sequência, eu passo a palavra para a Érica Borges Fioretti, que é arquiteta especialista em conservação, restauro e gestão de obras de patrimônio cultural e planejamento urbano. Ela atualmente é diretora técnica na Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Érica, muito obrigada pela presença e abro a palavra para suas considerações. Boa tarde a todos, agradeço o convite, Marcos Tonhon novamente para participar, é uma alegria poder estar presente no lançamento desse guia. Quero parabenizar o professor João Paulo e a equipe de estudantes de arquitetura, o trabalho é fantástico, tanto em termos de levantamento histórico quanto de iconografia, é muito bonito de ver, muito agradável de consultar. E os preciosos desenhos à mão, né, que em época de tecnologia isso é tão louvável ver a retomada do desenho do arquiteto, né, desses espaços, dessas edificações. Bom, eu queria começar falando que essa contribuição é muito valiosa do guia, porque é raro realmente de ver nos municípios esse tipo de levantamento, e foi muito curioso ouvir o João Paulo mencionar, e eu fiquei curiosa quando eu vi o guia também, qual teria sido o critério de seleção desses bens, desses espaços logradouros, né? E muito interessante entender que, a partir da lista do município, né, do Condefale, vocês elencaram alguns bens e outros além do que não estavam lá. E eu achei muito interessante a colocação do quanto esses lugares, esses espaços são invisíveis no cotidiano por conta da normalidade, né, da vivência cotidiana das pessoas e que a falta que isso faz quando não existe mais. Então, esse olhar para o invisível é muito interessante, justamente de trazer à tona esses lugares, né, e trazer à luz a existência desses lugares e provocar nas pessoas o seu sentimento de pertencimento, porque o patrimônio ele só é patrimônio quando há pertencimento. Muito embora os órgãos de preservação reconheçam lugares, espaços, edificações e os protejam, tentam proteger por meio do tombamento ou de registro, a gente sabe que a permanência desses lugares ela se dá pelo uso e pelo pertencimento da comunidade próxima, precisa ter. Tanto que, atualmente, a Unesco ela só reconhece lugares mundialmente quando, não só pelo valor excepcional, mas pela apropriação da comunidade próxima, que isso é fundamental. O que eu queria falar também é que, bom, eu trabalho no CONDEFAT, né, que é um órgão de proteção do patrimônio cultural no nível do Estado de São Paulo, e o trabalho dos órgãos de preservação não cabe só aos órgãos, mas de todos os estratos da sociedade. Então, a publicação desse guia é fundamental justamente para fazer acrescentar para esse trabalho da preservação, né, e de corroborar com o trabalho que está sendo feito pelo Condefale no município. O Condefat só tem tombado a escola, né, o antigo grupo escolar Coronel Flamínio Ferreira de Camargo, né, que faz parte do conjunto de 126 escolas da Primeira República. E esse reconhecimento foi pensado em nível estadual. Entretanto, logicamente, o reconhecimento de valor de bens de patrimônio, seja edificados, seja urbanísticos, tem estratos diferentes, né? Então, é muito interessante
ver a pluralidade desse guia que abrange desde espaços religiosos, os mais diversas religiões, logradouros públicos, espaços industriais, fabris, de esporte, residenciais, enfim. Eu achei bem interessante e eu acho que publicizar isso por meio digital é importante também e em papel também, porque as bibliotecas, né, muitas delas ainda vivem, né, dessa forma. O que eu queria falar mais? Eu acho que a Universidade Einstein, né, as faculdades integradas, fez um trabalho, essa proposta, essa iniciativa é muito valiosa, justamente por ir além do que os órgãos de preservação fazem. O órgão municipal, quando fale, isso traz um fortalecimento, né, um olhar para esse patrimônio. E quero deixar o parabéns novamente para o professor João Paulo e a equipe de arquitetos, viu? Sucesso para vocês nas próximas edições. Eu queria deixar uma sugestão para as próximas versões do trabalho, de vocês inserirem o mapeamento desses locais, para ter uma noção no espaço, né, no território, de como ficam onde estão especialmente esses bens. Parabéns, viu? Um grande abraço a vocês. Muito obrigada, Érica. Somos muito gratos pelas suas importantes colocações. E para finalizarmos, convidamos a professora Alessandra Genton-Ciota, que é arquiteta urbanista e doutora em urbanismo pela PUC de Campinas. Atualmente é arquiteta e urbanista no setor do patrimônio histórico da Prefeitura Municipal de Limeira, além também de ser docente do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas Einstein de Limeira. Nessa fala, representa também o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de Limeira, CONDEFALE. Então, professora Alessandra. Bom, pessoal, acho que essas colocações todas que nós ouvimos de vocês, né, especialmente do Tonhon e da Érica, demonstram bastante claramente, eu acho que especialmente no âmbito do objetivo principal do PAPIC, que é promover a iniciação científica, demonstram, então, esse absoluto e encantador caminho adotado pelo professor Dr. João Paulo. Na verdade, é uma honra para a gente estar aqui, conversando um pouco sobre isso, participando dessa abertura, deste lançamento. É um guia incrível, né, como já foi pontuado, e eu acho que duas coisas eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro deles é exatamente essa diversidade, porque é o que nós procuramos também do ponto de vista profissional, ali no trabalho no CONDEFALE, no trabalho na prefeitura, o olhar acima do profissional, o olhar científico. Como é que a gente de fato organiza, como é que a gente de fato classifica, como é que a gente seleciona, então a gente precisa de um método científico. Esse é o objetivo principal desse trabalho que é feito. Agora, é óbvio que com todo esse trabalho, com toda a pesquisa que foi feita, o trabalho intenso e árduo dos 4 estudantes nossos, capitaneados pelo João Paulo, de forma muito brilhante, fazem com que, além do processo, que é muito rico, a gente tenha um resultado, um produto maravilhoso para a cidade. Então, assim, esse cientificismo, no sentido de que é ele que conduz o que nós temos que aprender, o que nós temos que produzir como conhecimento, o que nós temos que trazer à sociedade, está muito bem colocado na forma como esse guia foi feito. Então, assim, acho que muito gratificante para a gente. Eu acho que a cidade de Limeira tem uma gratidão enorme por vocês, pelo trabalho que vocês fizeram. E eu acho que, acima de tudo, o resgate de todos esses elementos
de todos esses lugares, de todos esses momentos, de tudo que compõe a história da cidade, nas pequenas pessoas, nos pequenos grupos e nos grandes grupos, está aqui representado. Então, a gente fica muito feliz, de fato é uma honra a gente poder estar aqui, mas a gente precisa, neste momento, como professora, como parte do time da Einstein, ter esse reconhecimento de que, de fato, estarmos na Einstein tem sido uma bênção, né? Tem sido uma coisa muito preciosa nas nossas vidas, pelo fato de nós podermos estar desenvolvendo essas pesquisas, estar motivando esses alunos e estar contribuindo, de fato, para o crescimento da cidade, para o crescimento da sociedade. A gente só melhora enquanto sociedade quando hoje aqui todos juntos nós estamos aqui debatendo, né? Estamos aqui, na verdade, debatendo não, nós estamos aqui, na verdade, só somando, né, fazendo alguns comentários a partir de um trabalho assim tão grandioso, de um trabalho que tanto vem trazer de colaboração para essa construção de identidade, porque a gente só de fato vai conseguir essa preservação que a gente tanto almeja quando a gente fizer esse reconhecimento. Sem esse reconhecimento da sociedade, dos pequenos grupos ou dos grandes grupos, a gente não consegue a preservação, né? A gente pode conseguir, sim, a manutenção dos bens com os usos, com certeza, são fundamentais, mas trazer à baila tudo isso, né, João, como eu estava dizendo para você, antes da gente começar aqui, dessa necessidade gigantesca que nós tínhamos de fazer isso, né, e de fato, essa postura muito humana, verdadeira e científica de continuarmos entendendo que isso continua crescendo, que isso pode absorver novos lugares, pode trazer novos conhecimentos e novas identidades. Então, assim, a gratidão da cidade eu trago aqui para vocês, né, na forma desse nosso agradecimento a toda a equipe e, assim, a Beatriz, a Kézia, a Franciele e o Jorge, nesse brilhante trabalho do professor João. Muito obrigada. A cidade só tem a agradecer. Professora Alessandra, muito obrigada pela fala. Encerradas as comunicações, abrimos o espaço para as considerações de todas. Então, quem quiser falar. Eu acho que eu quero. Na verdade, eu queria agradecer, né, por esse espaço, pela possibilidade da gente estar aqui. Eu acho que, como eu já falei, né, a gente tem várias instâncias de agradecimentos, mas eu acho que todas elas merecem, e elas estão, de alguma forma, todas referenciadas lá, nome a nome, instituição por instituição lá no guia, mas agradecer pelas falas de vocês, Alessandra, Érica, Tonhon, Dani, Vitor, Homero, obrigado pelo apoio de vocês. Eu acho que as palavras que vocês colocam, as questões que vocês lançam, elas nos impelem para dar continuidade para essa iniciativa que a gente começou. Eu acho que cada vez mais transformar esse guia realmente numa grande série, né? Então, vamos realmente abarcar novos espaços, estudar espaços a fundo. Eu me lembro bem, tem um agradecimento especial também que eu queria fazer a da Isa Lacerda, que fez todo o trabalho de revisão do guia, e eu me lembro bem que em alguns momentos, né, da escrita, do envio para ela revisar, eu falava, mas da Isa, preciso colocar mais coisa, tem mais coisa que a gente encontrou, e ela falava, João, é um guia, não é uma tese, não é um livro, para por aí. Eu cheguei a comentar isso ontem também numa conversa na rádio, e foi um pouco isso, né, a gente tem uma quantidade grande de coisas que nós encontramos e não conseguimos incorporar, e coisas que a gente sabe que ainda vão ser descobertas, né. A Bia, que fez essa brilhante condução para a gente hoje, eu fiz ela ter a experiência de arquivo, né, de sentar, ler jornal,
fotografar jornal, fichar informação, e ela própria sabe o quanto que a gente não conseguiu dar conta, né, por a própria questão da pandemia e exposições mais, né, de dar conta de uma infinidade de fontes que estão disponíveis, né, e quando eu digo que estão disponíveis, é que estão disponíveis mesmo. Por exemplo, o nosso museu, o arquivo da Câmara, o arquivo da Prefeitura, eles estão repletos de informações que precisam ser analisadas, que precisam ser mapeadas, que precisam ser estudadas, né, então não é um patrimônio difícil, né. Claro que temos informações que muitas vezes a gente acaba tendo que pensar em pessoas daqui para cá. Então, por exemplo, né, de um caso, né, o casarão do Dr. Antônio Cândido de Camargo, que não sei por que foi uma construção que desde quando eu cheguei em Limeira sempre me chamou muita atenção. Nós conseguimos recuperar informações com pessoas que nem moram em Limeira. Então, eles foram trazendo, e com base nisso a gente começou a recompor aqui e ali essas trajetórias. Então, acho que nós temos realmente um terreno, um território a ser estudado. Nós temos muitas coisas de amparo, então, por exemplo, a própria questão do trabalho que a Alessandra desenvolveu de levantamento já desses mais de 200 espaços de Limeira, né, para estudo, acho que são realmente um ponto de amparo para a gente entender, mas como a Érica bem colocou, e assim, às vezes a gente faz, né, o processo de uma forma tão natural que quando a gente ouve alguém falando, a gente fala, nossa, de fato foi isso mesmo que a gente fez, a gente conseguiu alcançar esse objetivo, foi olhar um pouco para esses locais, né? Um deles, por exemplo, esses locais que muitas vezes estão ali na realidade, na vivência das pessoas, mas que não são reconhecidos, né? Um dos casos que muito nos impactou nessa pesquisa, e a mim também de uma forma muito específica, foi o Centro Espírita Luz e Caridade, né, que nós sabemos, né, da existência, é um prédio antigo, mas que acho que às vezes ninguém percebe, porque tem uma infinidade de árvores na frente, né, do prédio, e está lá marcadinho, né, 1907 na frente, mas quando a gente começa a recuperar, o Centro Espírita está ligado à própria inserção do movimento espírita em São Paulo, né? Aí você começa a olhar isso e você fala, gente, você teve os grandes nomes, quem fundou o Centro Espírita, quem esteve, foi o próprio Batuíra, que foi o grande expoente, coisa que nós identificamos na pesquisa, né? Meu nicho, Tonhão bem sabe, é a Igreja Católica, então assim, eu tive que fazer a lição de casa, né, entendendo um pouco, mas quando você começa a identificar, você fala, gente, mas olha aqui a história do espiritismo para ser reconstruída em Limeira, sendo que a gente tem a história do catolicismo bem colocada, um pouco das matrizes evangélicas, mas e o espiritismo, por exemplo, as religiões de matriz afro com seus espaços referenciais, que eventualmente não vão estar nas listas de tombamento. Alguns sim, outros não. Mas como que a gente pode possibilitar esse reconhecimento, essa identificação, né? Então, agradeço muito pela possibilidade, né? Quero também chamar a atenção aqui, um agradecimento ao Vitor e ao professor Homero, que esse tempo todo deram um apoio considerável para a pesquisa, abriram frentes que no papel não estavam muito bem colocadas, mas nos momentos que eu chegava para ele, Vitor, e se a gente fizesse isso, e se pudesse fazer tal coisa, ele sempre foi muito solícito em ouvir essas demandas, em entender até onde a gente estava indo, né, onde a gente queria chegar. Então eu queria fazer também, mais uma vez, esse agradecimento e reforçar. Esse guia ele não é uma obra fechada, e eu espero que ele não seja. Eu espero que ele seja lido, relido, criticado, estudado e reestudado, que ele desperte, que ele tenha essa função de despertar, né? Que as pessoas possam olhar evidências que nós não vimos, questionar evidências que nós elevamos à categoria de evidências muitas vezes, né? Possam questionar as fontes que nós levantamos, mas que de alguma forma ele suscite, porque acho que é isso um pouco do que a gente discutiu aqui. Patrimônio está nessa inserção na realidade comunitária. Se o patrimônio não está, ele perde total sentido, não importa se é a obra do século XVIII, se é a obra do século XV, né, mas eu sinto muito isso, né, acho que eu estou muito envolvido ultimamente nas discussões participativas, né, e eu acho quanto que isso é importante. Então, queria deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento, e na esperança de que, então, portanto, esse guia possa circular pela cidade, possa ser lido, possa ser inserido no próprio ambiente educacional, né, da cidade, nos seus anos iniciais, que a gente sabe que tem momentos de estudo do meio onde a história de Limeira é inserida, então que ele seja mais um instrumento de valorização e de difusão do conhecimento. Então, da minha parte, seria isso. Não sei se alguém tem mais alguma colocação. Só gostaria de acrescentar uma coisa, que eu acho que assim, essa conversa precisa ser ampliada, né? A gente precisa levar a importância desse guia, toda essa metodologia
e somar isso junto com o trabalho da gestão pública, né? A gente precisa fazer essas coisas casarem, a gente precisa, de fato, se alinhar melhor. Então, acho que esse produto é um produto que vai ajudar muito a dar força internamente à prefeitura para que a gente consiga ganhar mais espaço, ganhar mais gente para trabalho. Hoje nós temos uma pessoa só, gente. Só eu que estou na parte do setor de patrimônio histórico. Então, a gente precisa aproveitar a relevância desse trabalho belíssimo, puxar isso para a gestão pública e, de fato, encampar e ajudar essa nossa batalha, né? Essa nossa luta pela preservação. Eu gostaria de dar uma palavrinha também, que eu esqueci de falar e nos comentários me ocorreu. Me chamou a atenção nos textos de abertura do guia a presença de outras pessoas, né? Pessoas ligadas à Câmara Municipal, né? E muito bacana esse envolvimento, né, do município nesse trabalho da academia, né? Eu acho que a academia ela tem um papel fundamental na produção do conhecimento, e esse conhecimento ele deve ser externado, né, para os outros setores da sociedade, e lembrar que quando a gente pensa em patrimônio cultural, o tombamento é um dos instrumentos de preservação. Esse trabalho, que tem um caráter de inventário, ele tem sim o seu valor enquanto uma documentação muito importante para a preservação desse patrimônio, tá bom? Obrigada, gente, é isso. Posso finalizar, João? Acho que sim, acho que não sei se alguém tem mais alguma questão, acho que... Dani, o que você acha? Tranquilo, acho que a gente pode começar a finalizar. Perfeito. Então, finalizadas as falas e considerações, nós encerramos essa mesa de lançamento do Guia do Patrimônio Cultural de Limeira. A todos aqueles que colaboraram nesse processo, mais uma vez, nosso muito obrigada. E reiteramos que o guia se encontra em formato virtual para o download no site do Museu Major José Levi Sobrinho. Então, aproveitem e se inscrevam no canal para mais novidades e uma ótima tarde e excelente fim de semana para vocês. Até a próxima. Até mais. Tudo de bom. Parabéns. Até mais. Tchau, Obrigado, gente. gente. Obrigada, viu? Bom vê-los. Tchau, obrigada, viu? Obrigado, Érica. Obrigado, Tonhon. Parabéns de novo. Obrigado. Obrigado pela presença.